Boa noite, pessoal. Hare Krishna. Então, estamos aí na Noite do Dharma agora. Foi promovido, né, para a Noite do Dharma. Então, hoje a gente tem uma pergunta bem interessante da Padma Sundari. Então, tá tudo certo, pessoal? Todo mundo ouvindo aí no Facebook, no Instagram? Vamos ver a pergunta. Se tiver qualquer problema aí no som, vocês avisam pra gente. Vamos ler a pergunta. A Padma perguntou assim: Tenho uma dúvida sobre o Dharma. Temos que seguir nosso Dharma, que é de acordo com a nossa natureza. Mas essa natureza é da alma espiritual ou dessa existência material temporária? O Dharma é o que precisamos executar nesse mundo, o nosso papel. Recebemos os talentos e as aspirações de Krishna para executarmos nossos papéis como ferramenta dos seus planos divinos. Então, essa natureza temporária, então esses talentos não são nossos, mas passam por nós temporariamente para essa função material atual, ou recebemos essa função porque nossa natureza eterna possui esses atributos. Claro que somos fagulhas de Krishna, mas temos peculiaridades distintas. Essas peculiaridades são da alma, essas peculiaridades são da alma ou na energia material ilusória. Então, alguns pontos sobre isso, né? Então, resumindo, basicamente a Padma perguntou assim: olha, eu tenho esse Dharma meu, né? O Dharma, ele é a nossa missão eterna, né? Eu tenho essa capacidade, por exemplo, se eu sou um poeta, né? Então significa que eu tenho alma de poeta, eu sou sempre poeta, vida depois de vida eu vou ser poeta, porque minha alma é poeta, né? Ou por aí vai. Ou não, ou se eu ganhei habilidade para fazer poesia agora, porque eu tenho uma missão para cumprir aqui agora, né? E aí é uma pergunta interessante, né? Então, de onde vem o nosso Dharma? O nosso Dharma vem da matéria? Não temos essa capacidade, não temos essas habilidades, não temos, né, esses dotes que possuímos agora, essa vocação que temos agora para sempre? Ou não? Isso faz parte da nossa alma, né? Bem, primeiro, lembrando que o Dharma, ele tem um ponto muito importante em relação a ele, né? O Dharma, ele é a nossa missão que nós temos que cumprir justamente para que a gente purifique o nosso karma específico nessa vida, né? Assim, então, na verdade, mais do que purificar o karma, mas purificar a tendência egoísta que a gente tem que estar gerando o nosso karma. A tendência egoísta que nós temos principalmente, proeminente, né? Então, uma pessoa que em outras vidas, o tipo de egoísmo proeminente que ela tinha, o tipo de egoísmo principal que ela tinha, por exemplo, é porque ela se apoiava muito nos outros, era uma pessoa extremamente dependente, extremamente letárgica, ela deixava assim a vida levar ela, era tipo um parasita mesmo, né? Só sugava das outras pessoas. Então nessa vida o Dharma dela muito provavelmente vai estar ligado a assim ela realmente trabalhar para implementar a ideia, os projetos de outras pessoas, né? Ela vai ser um ótimo ajudante, o Dharma dela vai ser ajudar, vai ser colaborar. Por quê? Porque já que em outras vidas ela só ficou assim orbitando em volta das outras pessoas, sugando delas, agora ela vai ter que justamente contribuir para o mundo, vai ter que contribuir para as outras pessoas da mesma forma que ela antes ela só tomava, agora ela vai ter que dar, né? Então ela vai ter esse Dharma de ser o ajudante, né? Ela não vai ser o protagonista, ninguém é o protagonista, não é só Krishna mas ela não vai nem ter a oportunidade de se sentir o protagonista, ela vai ficar ali bem ciente de que ela é o ajudante, ela vai ter esse tipo de Dharma. Então, uma outra pessoa, né, que por exemplo em outras vidas ela era muito cobiçosa, muito gananciosa, muito acumuladora, agora é de distribuir riqueza, de dar caridade às outras pessoas. Então, assim, ela está respondendo aquele tipo de egoísmo que ela tinha, né? Uma outra pessoa que em outra vida ela era muito crítica, achava o defeito dos outros e explorava os defeitos, né, das pessoas. Agora ela vai ter o Dharma de ajudar as pessoas a justamente corrigirem seus defeitos, né? Então o Dharma, ele é justamente uma resposta ao nosso karma, né? Na verdade, mais do que isso, ele é uma resposta à nossa tendência egoísta principal que está gerando o nosso karma, né? Então, o primeiro ponto é que o Dharma, ele vai mudar ao longo das vidas, né? Porque o nosso tipo de egoísmo vai mudando. Então, a gente vê que, assim, nem toda vida a gente vai ter o mesmo Dharma, né? Depende de quem nós somos, né?
Ia ser uma coisa também desleal, né? Uma pessoa só ter o Dharma, por exemplo, assim, um Dharma de ser artista, uma coisa mais refinada, e a outra pessoa vai ter o Dharma de fazer coisas assim muito cansativas, muito. Não, isso muda de vida para vida, né? Então, o nosso Dharma, ele faz parte do nosso processo de aprendizado. E no processo de aprendizado a gente vai passar por etapas distintas. Então, normal, o Dharma ele muda, né? A gente tem nas escrituras assim a descrição de pessoas que o Dharma dela mudou de uma vida para outra. A gente vê, por exemplo, Bharata Maharaj. Bharata Maharaj ele era um grande rei. Ele era um príncipe assim, muito poderoso. Depois ele se torna um grande rei. Então o Dharma dele era de um kshatriya, de um protetor. Ele tinha que proteger a nação, porque ele era um rei, né? E aí o que acontece é que quando ele resolve que ele gostaria de meditar, de se tornar mais introspectivo e de desenvolver desapego, ele abandona o reino dele inteiro e vai para a floresta, né? E aí o que acontece é que ele não tinha cumprido o Dharma dele totalmente de rei. Ele não tinha cumprido isso totalmente, né? Era muito cedo para ele querer cultivar esse tipo de desapego assim extremo, ficar na floresta sem posse nenhuma, mas ele fez isso. Aí foi para a floresta, chega na floresta, ele começa a meditar, mas o Dharma dele era de proteger as pessoas, né? Então, certa vez ele viu um viadinho na floresta que a mãe desse viadinho foi morta, o viadinho ficou órfão, então ele adota o viadinho. Por quê? Porque ele tinha o Dharma de proteger os outros, era a tendência dele que não estava totalmente satisfeita, né? Então ele tinha que estar lá protegendo o povo como rei. Como ele não fez isso, ele acabou assim, se apegando ao viadinho e protegendo o viadinho na floresta. Então ele cuida do viadinho como um pai mesmo, né? E aí, um dia ele tá meditando e esse viadinho, ele sai assim e se perde no meio da chuva, de uma tempestade, e Bharata fica desesperado, querendo proteger ele, indo atrás dele. E o que acontece é que ele acaba morrendo no meio do caminho, assim, tentando salvar o viadinho, ele acaba morrendo e morre pensando, meditando no viadinho, né? Então, como Krishna explica no capítulo 8 da Bhagavad Gita, nossa próxima vida vai ser muito determinada, né, em grande parte determinada pelos nossos últimos pensamentos nessa vida, né? Então, Bharata Maharaj, ele morre pensando no viadinho, na próxima vida ele nasce como um viadinho mesmo. Só que um viadinho especial, porque diferente dos outros animais, ele tinha total consciência de, assim, de quem ele era, né? Ele pensava, ele raciocinava, e mais do que isso, ele tinha lembrança das vidas passadas dele. Porque na outra vida, ele foi um grande yogi, né? Ele foi uma grande personalidade. Ele era um rei muito especial. Então ele vira um viadinho, assim, diferente. Consciência e tinha lembrança das vidas passadas dele, né? Então ele vai por aí, né, vivendo na floresta como viadinho, e aí ele se aproxima de um local que era um ashram, que tinham vários sábios que meditavam, e ele vive naquele ashram. A vida dele como animal, ele passa por ali ouvindo os sábios falarem filosofia, ouvindo os sábios recitarem mantras, e ele fala, não, agora eu não vou me distrair mais, vou ficar com a mente só aqui. E aí ele fica lá e morre de novo, né? E aí depois vem a terceira vida dele, que as escrituras narram. Na terceira vida dele, como na outra vida ele morreu acompanhado dos sábios, desejando a companhia dos sábios, desejando aquele ashram, ele nasce na próxima vida com um dharma também de ser um brahmana, né? De ser um professor da vida espiritual, de ser um filósofo espiritual. Só que ele fica, assim, muito preocupado de acabar se distraindo, igual na outra vida que ele era rei, ele acabou se distraindo, nessa vida ele fala, não quero mais distrações. Então, para eu não me distrair, eu vou fingir que eu sou maluco, eu vou dar uma de maluco, né? As pessoas vão falar comigo, eu não vou responder, vou fingir que eu sou surdo, que eu sou mudo, que eu tenho algum problema mental, não vou responder, eu fingir que eu não sei nada. E ele começa a fingir isso, né? E as pessoas realmente acham que ele tem um problema mental, né? E o pai dele trata ele super bem, e os irmãos dele começam a explorar ele, botam ele para fazer trabalhos assim pesados, botam ele para ser espantalho num campo, né? Ele fica lá espantando as aves no campo. Mas aí tudo bem, ele fala, tudo bem, deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem. E ele ficava lá só meditando, né? E aí o que acontece é que depois o pessoal bota ele para poder carregar o palanquim do rei, né? E ele faz isso, ele carrega o palanquim do rei Rahugana, numa boa. Só que uma vez ele tá carregando o palanquim
e tá passando assim umas formiguinhas, e aí ele para deixar as formiguinhas passarem, e nisso ele acaba incomodando o rei. E aí o rei começa a brigar com ele, e ele larga o palanquinho no chão e fala: Rei, quem que você tá pensando que você é, né? Você tá pensando que você é melhor do que eu? Você tinha que ser mais humilde, né? Você não é esse corpo, você não é rei, não é coisa nenhuma, você é uma alma, que nem eu. Aí quando ele fala isso, o rei fala: que isso? Quem é essa pessoa? Eu pensei que ele era só um retardado que tava carregando meu palanquim. É um filósofo, assim. O rei presta reverência para ele e fala: quem é você, né? Falando filosofia espiritual. E aí ele começa a pregar pro rei, né? Então o dharma dele mudou. Agora ele era um filósofo, em outra vida ele era um rei. Então muda, né? Assim, ele mudou, ele amadureceu, o dharma dele mudou também. Isso é comum, né? Então o nosso dharma ele muda de vida para vida. E às vezes muda na prática, né? Às vezes a gente tem uma habilidade justamente para a gente cumprir um propósito. Quando aquela habilidade já cumpriu um propósito, a gente, né, vai passar para outra. A gente pode ter mais de uma vocação nessa mesma vida. Essa é a Arjuna, né? Arjuna, como sabe, ele era um grande guerreiro. Bhagavad Gita, a gente vê lá que ele era um herói, assim, muito estimado, um melhor arqueiro do mundo, grande, né, herói. Participou de muitas e muitas batalhas. E o ápice da vida dele, assim, de aventuras, é a Batalha de Kurukshetra, onde tem a Bhagavad Gita, né? Então depois, quando Krishna volta para o mundo espiritual, quando Krishna acaba a sua missão nesse mundo, e ele volta para o mundo espiritual, Krishna deixa as suas esposas, pede para Arjuna proteger suas esposas, né? Então, assim, as viúvas de Krishna, elas ficam na cidade onde Krishna morava, e Arjuna vai lá e fala: olha, eu vou levar vocês para o meu reino, lá para dar uma assistência para vocês, né? Porque Krishna tinha pedido isso. Então, quando Arjuna está levando as esposas, as viúvas de Krishna para o reino dele, o que acontece é que ele é assaltado por um grupo de saqueadores. E esses saqueadores começam a tentar sequestrar as esposas de Krishna. E Arjuna começa a tentar lutar para defender elas, né? Só que ele vê que, na verdade, a habilidade dele de lutar tinha se perdido, ele não consegue entender. Ele fala: ué, eu conseguia lutar com os maiores guerreiros do mundo, agora eu tô lutando com esses saqueadores aqui, que são pessoas comuns, assim, pessoas banais, bandidinhos, assim, de estrada, e eu não tô conseguindo lutar, dar conta de lutar com eles, né? Então, aí fala que nessa hora ele entendeu que ele lutava muito bem para poder cumprir o dharma dele. Aquela habilidade de lutar excepcional que ele tinha não era dele, era de Krishna. Krishna é a fonte de toda habilidade. Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Que ele é a habilidade no homem. Então toda habilidade que a gente pode ser muito artístico, pode ser um grande intelectual, a gente pode ser uma pessoa assim muito forte, determinada, que tem coragem para fazer coisas grandiosas, né? A gente pode ser tudo isso, toda essa habilidade vem de Krishna, a habilidade não vem da gente, né? Então a gente tem que entender que a habilidade, o dom que a gente tem é algo muito sagrado e não é nosso, né? A gente não pode fazer o uso que a gente quiser. Foi isso que a Arjuna entendeu. Nessa hora a Arjuna entendeu: poxa, eu não era um grande lutador. Eu só momento de Krishna. Krishna estava me usando para combater o mal nesse mundo. Por isso que Krishna me deu habilidades. Agora eu já não tenho mais nada para fazer, né? Na verdade, esses saqueadores que estavam tentando sequestrar as esposas de Krishna, eles, na verdade, nem existiam. Eram assim, manifestações de Krishna. O próprio Krishna tinha se manifestado na forma daqueles saqueadores. Não eram pessoas, não, né? Por isso que Arjuna também não conseguiu lutar com ele, né? Mas isso foi o jeito de Krishna mostrar para Arjuna, iluminar Arjuna para ele perder a vaidade por ele ser um grande lutador. Ele não era, ele era só um instrumento na mão de Krishna, né? Então, mesmo nessa vida, pode ser que a gente tenha que cumprir vários propósitos, né? E as vocações, elas podem passar pela gente, né? Claro, normalmente a gente tem uma missão principal nessa vida, mas a gente pode acontecer, né? Da gente cumprir mais de um papel na mesma vida. Então, a habilidade que nós temos, nossa vocação, o nosso dharma nesse mundo, ele é temporário, né? Agora, tem um outro ponto. O ponto é que tudo aquilo que existe nesse mundo é um reflexo do mundo espiritual, como Krishna explica no capítulo 15 da Bhagavad Gita, né? Então, se tem poetas nesse mundo, é porque existe poesia e existe poetas no mundo espiritual, né? Se existem, assim, grandes cozinheiros nesse mundo, é porque tem grandes cozinheiros no mundo espiritual, existe a culinária lá, né? Tudo que existe nesse mundo é um reflexo do mundo espiritual,
Com a diferença de que aqui a gente pode ser egoísta e no mundo espiritual não existe egoísmo, né? Então aqui a gente pode ficar assim apegado à nossa habilidade, a gente pode desfrutar da nossa vocação, a gente pode se achar realmente grandioso porque a gente faz uma coisa bem, a gente gosta de ser elogiado quando a gente faz alguma coisa legal, né? E a gente faz as coisas que nós fazemos bem muitas das vezes para satisfazer o nosso ego. No mundo espiritual não tem isso. As pessoas têm todas essas habilidades, mas elas não estão nem aí para essa vocação, para essas habilidades que elas têm. Elas usam tudo isso para servir os outros, né? Então o foco delas não é a vocação, o foco delas é a ideia de serviço. E essa é a grande diferença do mundo espiritual, né? E o que acontece é que todos nós temos já a nossa forma, né? Temos a nossa forma espiritual. A nossa alma, ela já tem assim um papel no mundo espiritual, né? Então no mundo espiritual, alguns de nós vão cumprir um papel, né? Vão fazer poesia, outros vão ser comediantes, vão fazer entretenimento. Tem isso mesmo, né? Imagina. Vai ter todo tipo de papel no mundo espiritual. Outros vão ser líderes, porque tem líderes no mundo espiritual, né? O pai de Krishna, Nanda Maharaja, ele é o rei dos vaqueiros, ele é o líder dos vaqueiros de Vrindavan. Mas não é só nesse mundo, no mundo espiritual ele continua sendo líder, né? Não é só porque todo mundo lá é alma pura que não tem um líder. A diferença é que os líderes desse mundo, eles podem explorar seus subordinados. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual, os líderes vão servir os seus subordinados de todo o coração, de toda a alma, né? E os subordinados vão ficar muito felizes. Então, essas relações, elas existem no mundo espiritual, né? Só que lá totalmente livre de máculas. Então, nós já temos o nosso papel que a gente vai cumprir lá. Siddhadeha, né? Siddhadeha é a nossa forma perfeita, é quem nós somos no mundo espiritual. Então todos esses papéis existem lá, né? Por exemplo, é dito que tem uma das gopis, uma das vaqueirinhas, que são amigas, que são amantes de Krishna, em Vrindavan, no mundo espiritual, que o papel dela é que ela é uma estilista, assim, né? Ela está sempre criando novas modas para as pessoas usarem, né? Então ela agrada Krishna dessa forma, ela quer sempre ver como Krishna vai ficar mais belo, como Krishna vai ficar mais atrativo. Krishna já é o todo atrativo, mas ela quer ainda agradar mais Krishna, né? Ela quer tornar Krishna mais bela, ela quer ornamentar Krishna. Então fala que cada dia ela é uma estilista transcendental. Então cada dia ela está criando modas novas, né? Infinitas modas, todo dia, né? Ela está fazendo um tipo de roupa diferente. E essa estética, essa beleza, é um reflexo, na verdade, da própria potência de Krishna. Então existe isso no mundo espiritual e por aí vai. Então, já existem esses papéis, nós já temos a nossa função no mundo espiritual, só que a gente não se lembra dela. E quando a gente estiver totalmente puro, qual é o nosso papel no mundo espiritual? Mas existe um desvio filosófico que é chamado Sahaja. Sahaja é a gente querer ter o mesmo papel que a gente tem no mundo espiritual, a gente querer ter aqui agora, nesse mundo, né? Então, no mundo espiritual, existe, por exemplo, existe masculino, existe feminino, né? Tem rapazes, tem moças. Quando a alma vem para esse mundo, a alma passa por diferentes tipos de corpos, né? Não é porque uma alma, por exemplo, ela é ela assim tem uma forma feminina no mundo espiritual, que quando ela vem para esse mundo material, ela só vai reencarnar como mulher. Não, ela vai reencarnar como mulher, como homem, como boi, como vaca, como ameba, como palmeira, como semideus, como tudo, né? Como formiga, ela vai reencarnar de várias formas. Né? Então, por exemplo, tem essas pessoas, a gente encontra na Índia, que são chamadas de sarrajas, né? Então, por exemplo, o cara acha que a forma dele no mundo espiritual é feminina. E aí e no mundo espiritual ele é uma donzela vaqueira, né? Que cuida de vacas. Então ele acha que agora, nesse mundo, ele precisa se vestir exatamente como ele pode, por exemplo, ser um homem, mas ele acha que ele vai se vestir igual mulher, e mais do que isso, ele tem que se vestir igual uma mulher vaqueira, uma mulher do campo. E uma mulher do campo sei lá, de séculos atrás, e tem que ficar cuidando de vaca, nem nada disso, né? Não é nada disso, isso é outra coisa, né? E tá confundindo as coisas. Então, a gente não tem que tentar descobrir qual é o nosso papel no mundo espiritual agora, mesmo porque a gente nem tem maturidade para lidar com esse tipo de informação, né? Tanto que é dito que Krishna só revela essa informação dentro do nosso coração quando a gente estiver totalmente puro, né? Então a gente nem tem que se preocupar com isso. E outra coisa, a essência de todos esses papéis que as almas puras desempenham no mundo espiritual se resume em duas coisas. Se resume em agradar Krishna, em satisfazer Krishna,
em ajudar as outras almas a ficarem mais conectadas com Krishna. E isso a gente pode fazer agora, mesmo cumprindo o nosso Dharma material, né? Quando a gente usa o nosso Dharma material, nossa vocação material, para cumprir esses dois papéis, para agradar Krishna e para ajudar as outras almas a ficarem mais conectadas com Krishna, a gente já está vivendo a essência do Dharma, né? Então a gente não precisa cumprir externamente o mesmo papel que a gente cumpre no mundo espiritual, porque a gente já está cumprindo a essência, que é a parte realmente importante do nosso papel, mesmo nesse mundo, mesmo sobre a influência do ego, né? Mas existe isso, então, né? Temos o nosso papel no mundo espiritual e temos diferentes papéis nesse mundo, né? A gente não precisa assim ficar ansioso para poder tentar entender quem nós somos, né? É dito que no mundo espiritual a alma ela tem 5 tipos de relações específicas com Krishna. Tem Shantarasa, Shanta significa pacífico, paz, né? Shantarasa é um tipo de relação que a alma tem com Deus, que a alma é uma grande apreciadora, uma grande espectadora das atividades divinas. Então, por exemplo, Krishna está andando assim pelo campo, né, de Vrindavana, e aí tem almas, tudo é alma no mundo espiritual, né? Tudo é vivo no mundo espiritual. No mundo espiritual não existe matéria, né? Então tudo é vivo, tudo tem alma. Então Krishna está andando pelo mundo espiritual, por Vrindavana, e aí tem a grama, ele vai pisando na grama, aquela grama são várias almas puras, né? E aí elas estão lá, elas são macias, elas dão conforto pro pé de Krishna, se sentem felizes de estarem apreciando Krishna passar, Krishna brincar, Krishna falar, né? Assim, elas apreciam Krishna, elas gostam de ser, assim, o cenário das atividades de Krishna, elas gostam de espectadoras. O prazer dessas almas se encontra em apreciar Krishna, né? Então tem árvores, os rios, as montanhas, todos esses são o cenário dos passatempos de Krishna e todos são almas puras, né? Que estão lá apreciando as atividades divinas dele, né? Aí também tem Dasya Rasa. Dasya significa servidão, né? Então tem almas que elas gostam de estar lá assim auxiliando, servindo Krishna, né? Então, por exemplo, Krishna usa várias roupas, né, belíssimas. Krishna é o todo atrativo. E aí tem almas que elas gostam de estar lá fazendo essas roupas, preparando essas roupas, né? Tem almas que gostam... Esse é o papel delas nesse mundo, no mundo espiritual. Tem outras almas que o papel dela no mundo espiritual é Sakya Rasa. Sakya significa amizade, né? Então tem os vaqueirinhos, que são amigos de Krishna, eles ficam brincando com Krishna, eles assim, tratam Krishna com total intimidade, tratam Krishna de igual para igual. Tem Vatsalya Rasa. Vatsalya significa o humor paternal, né? Então tem almas que no mundo espiritual, assim, tem formas de pessoas idosas, e aí ficam, assim, ensinando as coisas, dando bronca em Krishna quando ele faz besteira, educando ele, preocupado se ele tá bem, com o bem-estar dele, né? E tem Madhurya Rasa, né? Madhurya é a raça conjugal, a raça diamante. Então tem assim as namoradas de Krishna no mundo espiritual, as pessoas que nutrem esse tipo de amor por ele, né? Então esse é o nosso verdadeiro Dharma. Nosso verdadeiro Dharma, em última análise, é descobrir qual é a nossa relação eterna com Krishna. Mas qual é a essência da gente ter essa relação eterna com ele? É agradar a Deus, é dar para ele, né? E isso nós já podemos fazer agora. A gente não precisa tentar descobrir qual é essa raça, qual é essa nossa relação eterna com Deus, porque isso também é um tipo de desfrute, né? A gente querer saber, quem eu sou no mundo espiritual, como que meu papel lá, para que isso? Assim, o que isso vai mudar agora de forma prática na nossa vida? O que isso vai permitir a gente ajudar melhor os outros, né? Então, é um tipo de atitude consumista. Eu quero saber quem eu sou, assim, no mundo espiritual, para ir já pensando como que eu vou... Assim, você entende? Porque, normalmente, a gente tem uma atitude tão consumista nesse mundo que até a nossa relação com Krishna, até a nossa tentativa de ser espiritualista acaba se tornando consumista, né? A gente quer, assim, estar num ambiente espiritual para consumir a paz daquele lugar. A gente está num local, assim, para poder consumir uma boa palestra, para consumir um mantra bem cantado, para consumir, assim, a gente recebeu a companhia de um grande santo, de uma grande personalidade espiritual. Então a gente também pode aplicar essa tendência consumista na nossa ideia de querer descobrir qual é a nossa relação íntima com Krishna. Poxa, que legal, eu sou uma namorada de Krishna, então eu tô bem na fita, né? E por aí vai. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa atitude consumista. A gente tem que, antes de tentar descobrir qualquer coisa sobre a realidade espiritual, a gente tem que se desfazer dessa tendência. Temos que assumir uma tendência de servo, né? A gente deve
buscar, né, por exemplo, como os cristãos dizem, a gente deve buscar a paz de Deus e não a paz do mundo, né? Agora, a paz de Deus é uma paz muito doida, né? Por exemplo, Arjuna, ele fica em paz na Bhagavad Gita quando ele resolve que ele ia lá e ia lutar, ele ia lutar a guerra. Essa era a paz no final, a paz era se harmonizar com o plano, com o projeto de Krishna para o mundo, né? Isso vai deixar a gente em paz. Só que deixar a gente, o que vai deixar a gente em paz, que é fazer parte do projeto de Krishna, é algo que vai envolver muita austeridade, vai envolver a gente sair totalmente da nossa zona de conforto, né? E esse é o objetivo do nosso Dharma temporário. Então, apesar dele ser temporário, a gente tem que ver ele com o mesmo grau de sacralidade, com o mesmo grau de divindade que a gente sabe que o nosso Dharma eterno, a nossa relação íntima com Krishna possui, né? Da perspectiva realmente essencial do Dharma, que o Dharma foi feito para agradar a Deus, é exatamente a mesma coisa. Apesar de um ser temporário e outro ser eterno, a essência é a mesma. Então é isso, pessoal. Tem perguntas e comentários? Temos uma pergunta. Você pode repetir, né? Porque com o microfone. Você disse que o que tem aqui da Bindu Madhava. Você disse que o que tem aqui também tem no mundo espiritual. Se no mundo espiritual não nascemos porque somos eternos, como podemos entender a maternidade? A Bindu perguntou se, já que esse mundo é um reflexo do mundo espiritual, tudo que tem aqui tem lá também, né? Só que lá ninguém nasce, lá todo mundo é eterno, né? Não nascido, já existe sempre. E nesse mundo as pessoas nascem, né? Então como que existe a maternidade lá? Porque aqui é diferente, né? A gente, por exemplo, quando assim, um casal engravida, tem toda aquela emoção, aquele frisson e fazer ultrassom, pré-natal, né? Que você já vai se apegando ao bebê. Eu particularmente acho pré-natal um negócio assim assustador. Eu nem dormia na véspera dos pré-natais do meu filho, assim, como foi tudo bem, assim, mas, né? E tem o parto você fica assim com o coração na mão. O trabalho de parto do meu filho, por exemplo, demorou 31 horas, assim, né? Então você se apega muito à criança, porque é muita sofrência até ela chegar no seu colo, né? E aí bonitinho, e aí você cuida e troca a fralda e, pô, mó legal, né? E você fica muito apegado e tem essa relação bacana com a criança, né? Mas lá todo mundo já é grandinho, né? Então, assim, como que existe isso da maternidade? Por exemplo, é dito que Krishna, no mundo espiritual, eternamente, ele tem 16 anos. Então, como que mãe Yashoda, mãe de Krishna, fica com esse sentimento de maternidade em relação a ele, já que ela não teve uma gravidez? É uma pergunta muito boa. Eu tenho uma... Bem, primeiro eu vou dar a resposta canônica. Primeiro eu vou dar a resposta... Bem, esse sentimento ela possui, né? Assim, é parte dela, integrante. A essência, né, do que define ela é esse sentimento de maternidade. É a raça, assim, né? Raça é isso, é essa doçura que permeia toda a alma, né? Que define a essência daquela alma. Então ela é mãe de Krishna, ela sente que ela é mãe de Krishna, porque ela é mesmo a mãe de Krishna, né? Então, nesse mundo, a relação de paternidade e maternidade, ela é um fenômeno essencialmente cronológico, né? Então, por exemplo, tem um dia que eu não sou, né? Por exemplo, 2 anos atrás eu não era pai do meu filho. Mas teve um dia que minha esposa engravidou. Então, a partir dali, nós passamos a ser pai e mãe daquela criança, né? Então, isso foi algo que entrou na nossa vida, algo cronológico, né? E aí, cada dia que foi passando, a gente foi amadurecendo ainda mais essa sensação, esse relacionamento como pai e mãe do nosso filho, né? Então, tudo bem. Né? Algo cronológico, algo que a gente não tinha e com o passar do tempo começou e com o passar do tempo se desenvolveu ainda mais. Né? Agora, a relação de maternidade e paternidade no mundo espiritual, ela não é cronológica, ela é ontológica. Porque todas as relações no mundo espiritual são ontológicas, ou seja, elas fazem parte da essência, da definição, do que tem de mais íntimo, de mais profundo na psicologia de uma pessoa, né? Assim, a essência daquela alma é ser mãe da outra alma, né? A essência daquela alma é ser mãe de Krishna, a essência daquela alma é ser esposa daquela outra alma, a essência daquela alma é ser namorada de Krishna, né? Os nossos relacionamentos são a base da nossa ontologia no mundo espiritual, é a base de quem nós somos, né? Não é o que você passa a ser, né? Por exemplo, eu também sou marido da minha esposa, né? Mas 5 anos atrás a gente não era, agora, né? 5 anos pra cá nós somos. Então,
isso é algo que foi desenvolvido. Mas não, lá, aquela alma é marido, é esposa da outra alma, e essa relação já é eterna. Então eles não precisam de uma experiência no tempo, num decurso temporal, para poder desenvolver uma relação, porque essa relação já faz parte de quem eles são, né? Tanto que no mundo espiritual nem existe o tempo como nós concebemos. Kala, que é esse tempo, essa sensação de tempo que nós conhecemos, é algo típico do mundo material, porque o Kala, o tempo no mundo material é o que faz o karma amadurecer. E o karma é é a base do nosso processo pedagógico, né? Então, isso inclusive, até abrindo um parênteses aqui, é uma outra resposta para Padma, né? Por que o nosso Dharma nesse mundo é diferente do mundo espiritual? Porque o nosso Dharma nesse mundo tem algo a nos ensinar. O nosso Dharma no mundo espiritual não tem mais nada para nos ensinar, porque a gente já aprendeu a lição, não somos mais egoístas, né? O nosso Dharma nesse mundo é para ensinar a gente a não ser egoísta. O nosso Dharma no mundo espiritual é diretamente para a gente viver a nossa relação com Deus, né? Por isso que os Dharmas são diferentes, né? Fechando parênteses e voltando para a pergunta da Bindo. Então, o Kala, que é o tempo material, ele visa fazer o karma, a reação das nossas ações materiais, frutificarem para nos ensinar o que nós viemos aprender nesse mundo, né? O tempo no mundo espiritual, ele não existe como a gente conhece aqui. O tempo no mundo espiritual é uma manifestação de Yoga Maya, da energia de Krishna que faz os passatempos divinos dele acontecerem. Então a passagem de tempo lá é outra coisa, tanto que as pessoas não envelhecem, né? A passagem de tempo não deteriora as coisas. A passagem de tempo lá é meramente um passatempo, né? Então essa é a resposta canônica, essa é a resposta das escrituras, dos acharyas, que o relacionamento ele faz parte da alma, né? Ele não precisa do passar do tempo para se desenvolver. Então aquela alma ela já é mãe da outra alma, mesmo que a outra alma já seja adulta eternamente, né? Seja adolescente eternamente, ela é mãe dela, ela não precisa ter gestação, ela não precisou ver o bebê, ela é mãe dela e isso é a essência do que ela é, né? Então essa é a resposta das escrituras. E agora eu vou dar a resposta especulada minha, que é uma especulação minha. Então nunca repitam isso na vida, porque isso é meramente um devaneio meu. Eu estou aqui fazendo esse disclaimer, né? Não me acusem de herege, isso é só uma coisa que eu pensei e pode ser uma viagem total minha, né? Eu só vou falar, não sei nem porquê, é melhor nem falar para não me comprometer, mas já que eu comecei, então eu tenho a seguinte especulação, mas nunca falem isso, nunca falem que eu falei isso, porque é só uma viagem na minha cabeça, não está nas escrituras, mais uma vez, fazendo aqui o meu disclaimer. Mas, se nós temos lembranças nesse mundo, isso significa que no mundo espiritual as almas também têm lembranças, né? Agora, nesse mundo tudo é relativo. Então, por exemplo, se eu lembro de um açaí que eu comia 3 meses atrás, isso não significa que eu vou sentir o sabor do açaí agora, né? Assim, a minha lembrança é só uma lembrança. E muitas vezes as nossas lembranças são até confusas, são ilusórias. A gente mistura 2 fatos que aconteceram na nossa infância e a gente se lembra de uma coisa que nem existe, né? A maior parte das lembranças que a gente tem, inclusive, são falsas, segundo pesquisas científicas, né? Então, são totalmente enviesadas as nossas lembranças por causa das nossas emoções. Então, lembrança nesse mundo é algo relativo. Mas se nós temos lembrança nesse mundo, é porque a lembrança nesse mundo é o reflexo da lembrança que as almas têm no mundo espiritual. Então, eu acho que, assim, de novo, minha especulação, apesar de Krishna sempre ser um adolescente no mundo espiritual, as pessoas, por exemplo, o pai e a mãe dele, lembram da infância dele, mesmo ele sempre tendo sido adolescente. Então, já que lá tudo é absoluto, a lembrança da infância dele não é diferente da infância dele. Então, ele tem sim uma infância através da lembrança, e essa lembrança é tão real quanto o que está acontecendo nesse exato momento. Essa é a minha especulação. Mas, de novo, nunca digam por aí que eu disse isso e nem acreditem nisso, porque não é só um devaneio da minha cabeça. É isso, né? Não sei nem porque que eu falei, mas é isso. Mais uma pergunta da Liamara Guimarães. Em que parte dos Vedas estas informações específicas sobre os processos da encarnação são encontradas? A gente tem uma... Ah, verdade. A pergunta da Liamara é sobre reencarnação. Em qual parte dos Vedas a gente encontra essas informações sobre encarnações? Tem muitas partes no Veda. A parte assim, que a gente pode começar a estudar é Bhagavad Gita, capítulo 8. Lá explica a essência do que é a reencarnação, o propósito da reencarnação. Lá a gente vai ver que 2 coisas determinam a nossa reencarnação,
que é karma, a reação das ações que nós fizemos nessa vida, e sanskara, né, que são as impressões que nós temos na nossa mente, ou seja, tudo aquilo que nós pensamos, desejamos, sentimos, tudo isso que nós, né, processamos com a nossa mente nessa vida, vão influenciar diretamente nossa próxima vida. Então, na hora da nossa morte, a gente revive os principais pensamentos que nós tivemos, né? Aquilo que nós desejamos com muita intensidade, isso tudo vai voltar na nossa mente exatamente na hora da nossa morte, né? E isso vai gerar o nosso próximo nascimento, combinado com o nosso karma. E tem outras literaturas que descrevem aspectos mais técnicos da reencarnação. Tem um texto muito antigo chamado Garuda Purana, que dá muitos detalhes da reencarnação, mas um lugar que a gente também pode encontrar informações assim muito precisas é o Srimad Bhagavatam, né, que é a continuação, assim, é o sucessor da Bhagavad Gita, é o livro que vai aprimorar, vai aprofundar os temas tratados na Bhagavad Gita. Então esse tema de reencarnação ele é falado em muitas partes do Bhagavatam, mas ele é falado especialmente do canto 4 ao canto 6, né, do quarto canto ao sexto canto, esse tema ele é tratado. Ele é falado no quarto canto de Narada Muni para Pratina Barichat. Ele no quinto canto ele é falado por Rishabhadeva para seus filhos e também é falado por Jada Bharata para o rei Rahugana. E no sexto canto do Bhagavatam ele também é falado na história de Vritasura. Então lá é explicado em detalhes, né? Bhagavatam fala muitas vezes, mas essas são as partes assim, específicas que falam muitas coisas sobre reencarnação. A gente tem mais algumas perguntas, né? Vamos? Mahatma Vidura, quando o senhor falou que nós não precisamos nos preocupar como seremos ou como fomos em outras encarnações, na verdade não seria uma dádiva de Krishna dar esse esquecimento? Mahatma Vidura perguntou se esse esquecimento que a gente tem da nossa relação eterna com Krishna é uma bênção de Krishna. Sim, por dois motivos. O primeiro motivo é que ia ser uma tortura viver nesse mundo sabendo quem você é no mundo espiritual, né? Então imagina, você sabe que você no mundo espiritual é um vaqueirinho, um amigo íntimo de Krishna, que todo dia vocês jogam bola juntos, jogam xadrez, vocês sobem na árvore junto, mas nesse mundo você é um frentista em Itaboraí, todo dia tem que atender um monte de cliente que trata você super mal, tem vários assaltos no seu posto de gasolina. Isso é uma tortura viver nesse mundo sabendo o que você está perdendo, né, no mundo espiritual. A gente tem ideia, né, mas ter ideia é uma coisa, você lembrar disso ia ser uma grande tortura. E outra coisa é que a gente poderia fazer um mau uso disso, né? Lembrar quem nós somos no mundo espiritual poderia encher a gente de vaidade, a gente não ia focar na nossa missão que a gente tem agora, né? Que é cumprir o nosso Dharma agora, né? Não é só porque é o Dharma temporário, um Dharma material, que ele é menos importante. É o que Krishna planejou pra gente agora. Então temos que viver esse Dharma de todo o coração, né? A gente tem que focar na nossa missão agora. A gente deseja, com certeza, despertar nossa relação eterna com Krishna. Isso é algo que nós temos que ansiar, lembrar, voltar a ter essa relação eterna, íntima com Ele. Né? É dito no Chaitanya Charitamrita que Loba, a ansiedade da gente estar junto com Krishna novamente, numa relação íntima, é o preço da vida espiritual, é a única moeda que pode comprar Krishna, né? Então a gente tem que cultivar muito forte no nosso coração esse desejo, inclusive é isso que vai dar força pra gente cantar uma japa bem cantada, esse desejo de estar junto com Krishna mesmo, mas ao mesmo tempo que a gente deseja recuperar essa intimidade com Krishna no mundo espiritual, a gente tem que estar muito focado para a nossa missão nesse mundo e estar muito preocupado com o bem-estar das almas que também estão aqui nesse mundo, nessa roubada junto com a gente. Então, é isso, também evita a gente perder o foco, é uma bênção divina. Uma pergunta da Michelle Azevedo, talvez você já tenha respondido, ela perguntou se no mundo espiritual, então, nós não vamos nos recordar das nossas vidas nascidas. A Michelle perguntou se no mundo espiritual nós não vamos recordar das nossas vidas aqui no mundo material. Sinceramente, a resposta é não sei. Eu nunca vi uma informação clara nas escrituras a respeito de sim ou não, de responder isso de forma assim bem determinística, né? Eu acho, de novo minha especulação, parece que acho que a gente não vai lembrar de tudo, né? Mesmo porque isso ia ser muita viagem. A gente está no mundo espiritual com Krishna, um lugar perfeito, né? E a gente vai lembrar de quando a gente ficou de quarentena
na Covid e bicho pegando, a quantidade de óbitos só aumentando e o pessoal querendo reabrir tudo. Pra que a gente vai lembrar disso no mundo espiritual, né? Mas assim, eu acho que alguma lembrançazinha de que a gente teve no mundo material, que lá era um local pavoroso e que o néctar mesmo tá com Krishna, eu acho que isso se preserva sim. Porque isso é a garantia de que a gente não vai mais voltar para esse mundo material, né? Krishna fala no capítulo 15 da Bhagavad Gita que quem vai para o mundo espiritual nunca mais retorna para esse mundo, justamente por causa disso, porque tem essa maturidade, tem essa lembrança de que esse local é um local terrível e que aqui só existe egoísmo, cobiça, vaidade, né? Que tudo que tem de bom aqui, não é que não tem nada de bom aqui, mas tudo que tem de bom aqui é justamente a manifestação de amor e altruísmo que é a essência do mundo espiritual, né? Então as coisas boas que existem aqui são assim, um reflexo das coisas boas que já existem lá. E as coisas ruins que existem aqui é justamente a ausência do que tem lá, né? Então, assim, essa sensação de fui lá e não é legal, eu acho que permanece na alma, né? Mas, assim, uma lembrança, com certeza a gente não tem, assim, de todas as nossas vidas aqui. Assim, é uma coisa meio estranha, né? Luiz Lerner, não existe separação no mundo espiritual, mas na Terra existe, ou seja, não nos relacionamos com a nossa alma da eternidade. Então, Luiz perguntou, boa noite, Luiz. Luiz perguntou se nesse mundo material tem separação, né? Mas no mundo espiritual não tem separação. Como que é? Pode repetir a pergunta, Elias, por favor? Não existe separação no mundo espiritual, mas na Terra existe. Ou seja, não nos relacionamos com a nossa alma da eternidade. Acho que entendi. O Luiz perguntou assim, se nesse mundo a gente se relaciona com a nossa alma da eternidade, assim, no sentido de quem nós somos de verdade no mundo espiritual, né, na vida eterna. Assim, nós somos essa mesma alma, né? A alma é quem nós somos, né? Não é que nós temos uma alma, nós somos a alma. Só que nós somos essa alma que, por acaso, desenvolvemos o desejo de ocupar a posição de Krishna, de ser a controladora, de ser a senhorada das coisas para nossa satisfação, né? Nós estamos afetados pelo egoísmo, então as capacidades, as potências eternas da alma, que é ser plena de felicidade, plena de conhecimento e ser eterna, elas continuam na alma, só que elas ficam inacessíveis, né? Porque a alma, ela é chamada de Tatastha Shakti, a potência marginal, a potência intermediária, né? No sentido de que ela é intermediária entre a energia espiritual e a energia material. Então a alma ela tem qualidades espirituais. Só que quando ela entra em contato com a matéria, ela se sente matéria. Apesar dela ser eterna, ela se sente temporária, que nem a matéria. Apesar dela ser plena de conhecimento, ela experimenta a ignorância da matéria. Apesar dela ser plena de felicidade, ela experimenta a frustração da matéria. Então ela se sente matéria, mesmo ela sendo plena de qualidades espirituais, né? Por isso ela é chamada de energia marginal. Porque, assim, às vezes a margem, né, de um rio pode estar coberto pelas águas do rio, pode estar coberto a margem, por exemplo, né, da praia, pode estar coberto pelo oceano, mas pode não estar. Então nós podemos estar cobertos pela influência da matéria e podemos não estar. As qualidades espirituais, elas continuam lá, só que elas estão cobertas pela matéria agora e a gente não consegue acessar, usufruir, experimentar essas qualidades espirituais, mas elas continuam lá, né? Então nós somos o mesmo ser, só que estamos aqui tendo uma experiência material. E da perspectiva assim, de que nós somos transcendentais, somos espirituais e agora estamos assim nesse local pavoroso, material, isso parece algo terrível. Por outro lado, a gente estar nesse mundo também é uma experiência muito interessante, né? Porque nesse mundo a gente tem a capacidade, a gente tem a possibilidade de fazer algo que a gente não tem no mundo espiritual, que é ajudar as pessoas que estão iludidas que nem a gente, né? Aqui a gente pode dar a mão assim para uma pessoa que está numa situação difícil, aqui a gente pode exercer nosso altruísmo, nossa abnegação, aqui a gente pode exercer autossacrifício, a gente pode se doar para o outro. No mundo espiritual tudo é pleno, né? Então essa possibilidade, esse desafio de ir lá e se doar para o outro, né? De acabar com o sofrimento do outro, mesmo que isso lhe custe algo, né? Isso não existe no mundo espiritual. E essa é uma experiência, assim, incrivelmente enriquecedora para a alma. Então a gente está sim vivendo uma experiência extremamente espiritual nesse mundo material, né? Isso é algo incrível. Então nós somos a mesma alma, né? E estamos inclusive nos enriquecendo com essa possibilidade de experimentar esse amor tão grandioso que é o amor que vem do autossacrifício, que é algo que só existe na matéria. O Rafael, do Rio de Janeiro,
Se você pudesse escolher, quais os 3 dharmas que você evitaria? O Rafael perguntou se eu pudesse escolher qual dos 3 dharmas eu evitaria. Quais 3 dharmas você evitaria? Pode ser de pessoas famosas. Quais 3 dharmas eu evitaria? Olha, eu evitaria... Isso é uma coisa bem particular, né? Eu evitaria ser médico, porque eu particularmente não lido muito bem com sangue, essas coisas, confesso aqui. Deixa eu ver, não sei. Esse é fácil, né? Porque eu sei que eu não faria mesmo. Eu evitaria um dharma de ser um político, porque é algo extremamente importante nesse mundo, mas é uma função que acabou se degradando tanto, né? Inclusive, essa é uma das coisas que Prabhupada falava que era extremamente importante, né? A gente ter políticos, espiritualistas políticos com essa consciência transcendental, mas para o cara que exercer esse dharma agora é uma roubada, né? Ele vai ter que lutar com muita coisa. Esse seria um dharma que eu não gostaria. E o outro dharma que eu não gostaria de ter, deixa eu pensar. Administrar de qualquer forma, né? Apesar de eu ser o presidente aqui do Templo de Vrajabhumi, tá ligado com a administração, né? Assim, a administração é um negócio extremamente difícil, assim, que eu acho pra mim, é uma coisa... Mas tem o que é chamado, a gente vai até falar essa semana, não sei qual dia, que é o Dharma de emergência, né? Que é aquela coisa que você não faria, é aquele Dharma que você acha muito pesado, não tem nada a ver com a sua natureza, mas acontece uma emergência e você tem que fazer. E aí quando você faz aquilo, aquilo te enriquece tanto, porque assim, é uma coisa que você não gostaria de fazer, mas você está fazendo porque é para o benefício dos outros, né? E é chamado de emergência, a gente vai falar mais disso sobre essa semana, né? Então a administração para mim é um dharma de emergência, assim, né? Sendo bem sincero aí para vocês. A última pergunta polêmica da Eloy Teles. E aí, Eloy, tudo bem? No mundo espiritual éramos plenos de consciência, como caímos e o que garante que não cairemos novamente? Então a Eloy fez a pergunta de ouro. Se no mundo espiritual a gente era pleno de consciência, e mais do que pleno de consciência, né? A gente era pleno de felicidade, o que torna a pergunta mais polêmica ainda. Por que a gente veio para esse mundo? Por que a gente caiu, né? E o que garante que a gente não vai cair de novo? Então vamos lá. O que garante que a gente... Não, vamos na ordem. Por que a gente caiu aqui? Tá aí, é uma pergunta difícil mesmo. Não vamos fingir que é uma pergunta fácil. Inclusive, o Prabhupada fala uma coisa muito interessante, né? O Prabhupada fala, por exemplo, se você está numa casa em chamas, você não fica tentando descobrir de onde começou o incêndio. Você não fica pensando, pô, será que foi a vela que queimou a cortina? Será que... Você vai fugir da casa que pegou fogo e depois você vai, com a ajuda dos bombeiros, fazer a perícia para tentar descobrir o que queimou sua casa. Mas na hora você só vai pensar em fugir. A casa está pegando fogo, é uma coisa muito séria, né? Outro exemplo que o Prabhupada dá é que se você tomou uma flechada, você não vai ficar pensando, pô, quem foi que me deu essa flechada? Qual é o ângulo que ele deu essa flechada? Em qual árvore ele subiu para poder me dar essa flechada? Você vai tentar tirar a flecha, vai tentar fazer um curativo, né, na flechada que você tomou, para depois se preocupar com essa questão. Então, o Prabhupada fala, a gente está nesse mundo, esse mundo é um local de misérias, de doenças, de morte, de egoísmo, de cobiça, de guerra. Bora sair daqui, vamos tentar sair daqui. Depois, assim, a gente vai entender o que eu vim fazer aqui. Mas ele falou que a grande questão primeiro é como eu faço para sair daqui. Depois eu vou entender por que eu vim parar nesse buraco, né? Então essa é uma resposta de Prabhupada muito prática, muito pragmática, né? Mas não é resposta filosófica, apesar de ser um grande conselho, né? Vamos focar em sair daqui, antes de tentar entender por que eu vim fazer aqui. A resposta filosófica, né? O que eu vim fazer aqui, é o ponto que a alma ela é plena de consciência, né? E justamente porque ela é plena de consciência, ela tem conhecimento, né? Conhecimento é uma característica da consciência, né? E tão logo a gente conheça algo, a nossa tendência natural é controlar aquilo. O que nós conhecemos, nós controlamos, e tudo bem, né? Então, Krishna é o controlador supremo porque ele é onisciente, né? Ele conhece tudo, e porque ele conhece tudo, ele pode controlar tudo com harmonia, com responsabilidade, com equilíbrio.
Então, Krishna é o controlador supremo. E nós também somos controladorzinhos, né? Somos partes de Krishna, somos feitos à imagem e semelhança de Krishna. Todos nós temos em nós a tendência a controlar. E até aí tá ok. No mundo espiritual, as almas também têm tendência a controlar. Só que o que elas controlam lá são só coisas que estão dentro da jurisdição dela, coisas que elas cabe a elas controlar, né? Só que no mundo espiritual, a alma ela aprecia tanto Krishna, né? Ela tem uma apreciação tão intensa por Krishna que ela acaba contemplando as qualidades de Krishna. E uma dessas qualidades de Krishna é o controle supremo de Krishna. Então, em determinado momento, a alma sente uma apreciação tão intensa por essa qualidade de Krishna como o controlador, por Krishna ser o controlador supremo, que ela fica apreciando essa capacidade de Krishna de controlar e ela resolve ela mesma ter essa capacidade de controlar. E no começo isso é até sem malícia. No mundo espiritual, a alma não tem malícia. Mas a alma ela quer ser o controlador supremo, isso instiga a alma, isso agita ela quer ser o controlador supremo. Só que o controlador supremo é um papel que só cabe a uma pessoa, né? Por isso que a gente diz que a alma ficou com inveja de Krishna. Essa inveja não é igual a inveja que a gente experimenta nesse mundo. Mas a inveja ainda assim. Por quê? Porque inveja é diferente de cobiça. Porque cobiça é quando você quer algo que alguém tem, mas você quer algo que alguém tem. A pessoa pode continuar tendo. Agora, inveja é quando você cobiça algo com exclusividade. Ou seja, você quer ter aquilo que a pessoa tem e você quer que a pessoa não tenha mais. Você quer o holofote só para você. Você quer ser o dono da exclusividade também. Então, a alma não é que ela quer roubar a posição de Krishna de controlador, mas ela quer ser a controladora também. Ela contemplou isso e isso agitou ela. Ela ficou admirada com isso, né? E o fato é que isso acaba indiretamente sendo inveja, porque não dá para ter dois controladores supremos, né? Controlador supremo é o papel que cabe para uma pessoa só, porque se você tem dois controladores supremos, o controle de um anula o controle do outro. Então, quando a gente deseja isso, a gente está desejando indiretamente que Krishna não seja mais Deus, né? Que ele não seja mais o controlador. E aí, já que a gente está agitado por esse desejo de ser o controlador, e é um desejo que a gente não pode satisfazer no mundo espiritual, porque se a gente sair tentando controlar as coisas que estão fora da nossa jurisdição, a gente vai quebrar a harmonia do mundo espiritual, e o mundo espiritual é conhecido como Vaikunta, o local marcado pela ausência da ansiedade, o local onde tudo é pleno de harmonia. Então a gente vem para esse mundo material. Para quê? Para nesse mundo a gente dar vazão ao nosso desejo de controle. Esse mundo foi feito para isso, para todo mundo chegar e ficar tentando controlar tudo e tudo quebrar e tudo dar errado e a gente ficar frustrado com a nossa capacidade de controlar as coisas e entender que não somos felizes controlando, né? Então, é isso. Agora, como se deu essa apreciação e esse desejo de possuir o controle de Krishna? Como isso foi um sentimento que se desenvolveu na alma que estava no mundo espiritual, esse é um sentimento que só pode ser entendido totalmente por uma alma que esteja no mundo espiritual. Então isso é uma questão que, apesar da gente entender a essência filosófica dela, a essência emocional dela, como essa emoção se desenvolveu na alma pura, é algo que a gente só vai conseguir entender se a gente voltar a ser uma alma pura, né? Então, dá pra gente entender o porquê. Agora, o porquê do porquê é algo que a gente só vai entender sendo uma alma pura. E isso é uma questão assim tão intrigante filosoficamente que é melhor a gente dar ouvidos ao conselho de Prabhupada. Vamos focar em sair dessa roubada, vamos focar em sair do mundo material, do que em tentar entender exatamente os detalhes, os mínimos detalhes de como eu vim parar aqui. E a garantia que a gente tem é essa garantia. Bem, primeiro é a promessa de Krishna no capítulo 15 da Bhagavad Gita. Quem retorna ao mundo espiritual não volta ao mundo material. E esse ponto de que eu já tenho... Agora, uma vez que eu vim para esse mundo e voltei para o mundo espiritual, agora eu sei como é aqui. Eu sei, eu já estou saciado do desejo de controlar, né? Eu já não tenho mais esse desejo. Quando a gente está com fome, por exemplo, qualquer coisa que a gente vê abre, né? Qualquer comida saborosa, fragante que a gente vê, enche assim os nossos olhos, né? A gente fica com a boca cheia de saliva. Mas se você vê uma torta deliciosa, floresta negra na sua frente, mas você já está totalmente saciado, você não vai ficar com vontade de comer aquilo. Pelo contrário, você pode até sentir repulsa, né? Às vezes a gente está tão cheio e alguém chega com uma comida saborosíssima pra gente fala, não, sai com isso da minha frente, né? Então a mesma coisa, a alma já ficou saciada dessa tendência a controlar, nessa experiência material que ela teve aqui. Quando ela volta para o mundo espiritual, ela, não quero mais isso não, tô tranquilo, tô saciado. A gente tem mais algumas perguntas nessa linha. A Liamara está perguntando por que os Vedas não revelam o motivo dessa nossa queda.
Então, eles revelam tanto quanto a gente pode... Ah, peraí, vou repetir a pergunta porque... A Liamara... Liamara é a Lalita Murti? É você, Lalita Murti? Deixa eu responder aí. Enfim, ela perguntou por que os Vedas não revelam o porquê dessa nossa queda. Então, eles revelam tanto quanto a gente consegue entender com a nossa mente e com o nosso intelecto material. Mas existem questões assim que estão além, né, dessa nossa capacidade de entender. Então não tem por que ficar dando uma informação que a gente nem vai conseguir entender. Prabhupada uma vez disse que as descrições dos Vedas sobre o mundo espiritual são como janelas do mundo espiritual, né? Janela é uma coisa que você consegue olhar e entender o que está se passando dentro da casa. Mas não significa que você entendeu a casa por completo. Você teve uma noção, né? Você olha para a janela e vê, tem móveis, tem pessoas ali vendo TV, mas você não sabe tudo que tem na casa só de olhar pela janela, né? Então, a gente nem tem capacidade de processar todas as informações desse mundo, a gente nem entende tudo que está acontecendo nesse mundo, a gente não sabe, né? Se chega para qualquer pessoa, ela vai entender poucas coisas desse mundo, né? Você vai chegar, assim, para um grande cosmólogo que entenda como funciona um buraco negro, como que é a Via Láctea, pergunta para ele como que, assim, faz para trocar um pneu do carro. Muito provavelmente ele nem vai saber, assim, vai ser um nerd que não vai saber trocar o pneu do carro. Então, assim, o nosso conhecimento de como funciona esse mundo e as coisas básicas desse mundo é muito limitado. Que dizer, a gente entendeu o mundo espiritual totalmente, né? Então, Vedas são uma janela. Dá pra gente ter uma noção. Mas não dá pra gente entender o mundo espiritual a partir da nossa perspectiva material. Guilherme Freitas, mas esse desejo não provém da ignorância? Vaikunta não é um lugar onde inexiste ignorância? Então, Guilherme perguntou esse desejo de ser o controlador supremo, não um desejo que vem da ignorância e Vaikunta é um local onde a ignorância não é encontrada, né? Então, o nosso egoísmo nesse mundo é um egoísmo que é afetado pelos modos da natureza, que é afetado pela ignorância, né? No mundo espiritual, tudo é pleno de conhecimento. Então, de fato, não existe essa ignorância. Por isso que esse desejo lá não pode nascer da ignorância, né? Aqui a gente quer ser o controlador porque a gente não conhece Krishna, né? A gente não lembra dele. A gente pode até acreditar nele, mas no nosso cotidiano a gente acaba sendo meio ateu, né? De certa forma, né? Tem o ateísmo filosófico, que é quando você não acredita em Deus, e tem o ateísmo psicológico, que é quando você acredita em Deus, mas não se comporta como se ele estivesse lá vendo o que você está fazendo, como se ele não fosse o Senhor Supremo. Então, a gente tem um tipo de ateísmo psicológico, mesmo para a pessoa que é devotada, né? Nesse mundo. Por quê? Porque somos afetados pela ignorância da matéria. Por isso que esse desejo de possuir a posição de Krishna, ela não pode partir de ignorância no mundo espiritual, ela tem que partir da admiração por Krishna, né? Agora, como isso opera, eu sinceramente não sei. E sinceramente os Vedas nem revelam, né? Por isso que Prabhupada falou, vocês não vão entender isso enquanto vocês não voltarem a ser almas puras, né? Isso é o tipo de coisa que só uma alma pura entenderia. Tem um filósofo chamado Thomas Nagel, que ele escreveu um artigo muito famoso na década de 60, ele é um filósofo da mente, e esse artigo é chamado What's Like to be a Bat, né? O que é ser como um morcego. E aí ele vira e fala que a gente pode entender tudo sobre o funcionamento do organismo do morcego nesse mundo. A gente entende como funciona o sonar dele, a gente entende como funciona a asa dele, a gente entende como funciona, né, assim, a forma dele voar, mas a gente não entende o que é ser um morcego porque a gente não está na cabeça do morcego. Ele fala, a única forma de você entender o que é ser um morcego é sendo um morcego. Então entender o que é uma alma espiritual só quando a gente voltar ao estado de pureza. E entender como se dá esse tipo de ilusão numa alma espiritual, só uma alma espiritual pode entender, só ela vai ter empatia por essas questões mais emocionais, essas questões psicológicas, né, da perspectiva de uma alma pura.